Jesus lives today. He walks with me and he talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me. He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He When call me to a hospital or to a room, say, Brother Branham, come over here. I'm Sister so-and-so from so-and-so. I'm here at the hotel. I brought my mother along. She's sick. I'll take my wife. If I don't, I'll take some other brother. See, I don't think. E então chamam-me a um hospital ou a uma sala, dizem, Irmão Branham, venha cá, eu sou a irmã fulana de tal lugar e estou aqui no hotel, eu trouxe minha mãe comigo, ela está enferma, eu levo minha esposa, senão levo outro irmão, estão vendo? Eu não acho... I think it'd be all right for me to go in there. But what if somebody see me go in there? See? What if somebody see me do it? See? Then the first thing you know, they'd say, he went in there where that woman was. He's chasing after women. Penso que não haveria problema eu entrar lá, mas e se alguém me visse entrar? Estão vendo? E se alguém me visse fazê-lo? Estão vendo? Então, quando menos se espera, diriam, ele entrou lá onde aquela mulher estava. Ele está correndo atrás de mulheres. That would be a thing I shouldn't do. See? You should never do anything like that because you put a stumbling in somebody else's way. See? Vejam, essa seria uma coisa que eu não deveria fazer. Estão vendo? Vocês nunca devem fazer nada assim porque dão motivo de escândalo para alguém no caminho. Estão vendo? I don't believe that I would do anything wrong in there. I wouldn't trust God to go in there. No matter what the thing was, I'd trust God. But yet, you see, and I love the Lord well enough till I wouldn't do it. Não creio que eu faria algo de errado ali. Eu iria e confiaria em Deus para entrar ali, não importa o que fosse, eu confiaria em Deus. Mas, ainda assim, vejam, e amo ao Senhor o bastante para não fazê-lo. See, it's a love you have. You're not doing it because it's a duty to do it. You do it because you love the Lord. You don't have to do it, but you do it anyhow. Estão vendo? É um amor que você tem. Você não faz isso porque é dever fazê-lo.
Você faz porque ama ao Senhor. Você não tem de fazer, mas faz mesmo assim. Paul said to me, all things are lawful, but not all are expedient. See? Paul could do lots of things that maybe that he know the Lord understood him and trusted him, but it wasn't expedient for him to do it. Paulo disse, para mim todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Estão vendo? Paulo podia fazer muitas coisas em que talvez soubesse que o Senhor o entendia e confiava nele, mas não lhe convinha fazer. So that's the way these legalists trying to say 40 days before Easter, we always start in a fast. And they eat just as much as they ever do. Assim, essa é a maneira destes legalistas tentando dizer 40 dias antes da Páscoa, nós sempre começamos a jejuar. E comem o mesmo tanto de sempre. Maybe they say, well, I don't like beans, so I'll give up beans for Lent. I've heard them say that. I don't like pork, so I'll just give up pork, you know. I'm going to quit drinking for Lent. Talvez digam, bem, não gosto de feijão, então deixarei de comer feijão na quaresma. Já os ouvi dizer isso. Não gosto de carne de porco, então deixarei de comer carne de porco. Você sabe, vou parar de beber na quaresma. One woman told me, said, you know what I give up for Lent this year, Brother Branham? I said, no. I said, candy? Said, I never did care too much for it anyhow. See? There you are. Now they call that fasting. Uma mulher me contou, disse, sabe o que vou deixar de comer na quaresma este ano, irmão Branham? Eu disse, não, o quê? Disse, os doces. Disse, eu nunca liguei muito para isso, de qualquer maneira. Estão vendo? Aí está. Agora, chamam isso de jejum. See, legalism. They say, well, I gotta, you know, I staggered a church a long time because I tell you, I kept Sunday school for a full year because my teacher said if they give a Bible to the one that didn't miss a day. Now, brother, that's some way of going. I'd rather just go buy me a Bible. See? Estão vendo? Legalismo. Dizem, bem, tenho você sabe, faz tempo que eu vou meio sem vontade para a igreja, porque eu frequentei a escola dominical um ano inteiro, porque meu professor disse que daria uma Bíblia àquele que não perdesse nenhum dia. Agora, irmão, que maneira de agir. Eu prefiro simplesmente comprar uma Bíblia. Está vendo? If you don't go to church because you love the Lord, you might as well stay away. That's all. See, because you go there for you love God. Você não vai à igreja porque ama o Senhor, melhor você ficar longe. É só isso, está vendo? Porque você vai lá por amar a Deus. I think of this song we sing, Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. Fellowship of kindred mind is like to that above. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. See? That's it. Penso neste cântico que cantamos. Bendito seja o laço que une os nossos corações em amor cristão. O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele lá de cima. Quando nos separamos em diferentes direções, isso nos dói no íntimo, mas ainda estaremos ligados no coração e esperamos nos encontrar novamente. Estão vendo? É isso. When we asunder part, it gives us inward pain. I've seen the time, brother. Let me not condemn us, but let me just wake us up to something. I've seen the time in this church that when people had to wait until Wednesday night to meet one another, they would cry over it. And that's right. Quando nos separamos em diferentes direções, isso nos dói no íntimo. Já vi o tempo, irmão, que não seja para nos condenar, mas apenas para nos despertar para algo. Já vi o tempo nesta igreja em que, quando as pessoas tinham de esperar até quarta-feira à noite para se encontrarem, elas choravam por isso. Isso mesmo. I've seen ministers come in here and would say, how do you do it? Well, them people just one heart. See? Vi ministros entrarem aqui e dizerem, como o irmão faz isto? Bem, essas pessoas têm um só coração. Estão vendo? They meet the door and say, sisters meet one another back there and hug each other and say, sister, be sure to pray for me now.
honey, I'll see you again Wednesday night. You'll pray, won't you pray for me? I'll be praying for you. And making like that, and tears in their eyes. Elas se encontravam na porta e diziam, aquelas irmãs se encontravam umas com as outras lá atrás e se abraçavam e dizendo, irmã, não deixe de orar por mim agora. Querida, eu a verei novamente quarta à noite. Você vai orar, não vai? Ore por mim. Estarei orando por você. E fazendo assim, e lágrimas nos olhos. See the brothers shake one of their hands and just could hardly get away from each other like that? That's real Christian fellowship, see? See? Just waiting, praying for each other. Yes, sir. That's the way we should be. All right. Ver os irmãos apertarem as mãos uns dos outros e mal conseguirem se afastar uns dos outros dessa maneira. Isso é verdadeiro companheirismo cristão. Estão vendo? Estão vendo? Só esperando, orando uns pelos outros. Sim, Senhor. Essa é a maneira que devia ser. Muito bem. Now, these men that made these statements, they wasn't bad men. They didn't mean to be evil. They thought they were doing a service for God. Agora, estes homens que fizeram estas afirmações não eram ruins. Eles não tinham intenção de ser ruins. Pensavam que estavam fazendo um serviço para Deus. Them Pharisees and things, they wasn't bootleggers and drunkards. They were religious men. It wasn't bad. They just did not accept the word of the truth. They did not accept the Spirit. Aqueles fariseus e demais não eram fabricantes clandestinos de bebida alcoólica e bêbados. Eram homens religiosos, não eram maus. Eles simplesmente não aceitaram a palavra da verdade, não aceitaram o Espírito. They held to their creeds and their leaders' traditions. See? It showed that they loved their leaders. Por quê? Eles se apegaram aos seus credos e à tradição de seus líderes. Estão vendo? Isto mostrou que amavam seus líderes. Here's Big Caiaphas, the high priest. There's the rest of those big priests. And those men go along. Now you take like Catholic, they're not thrown off to them. Same thing in Protestants. Aqui está o grande Caifás, o sumo sacerdote. Lá está o resto daqueles grandes sacerdotes e aqueles homens que os acompanhavam. Agora, tome, por exemplo, os católicos. Eles, não para ofendê-los, a mesma coisa com os protestantes. You take a Catholic, he loves his priest. And I tell him about the word of the Lord, and he sees the works of God. He say, but my church don't believe that. Tome um católico. Ele ama seu sacerdote. E se lhe digo acerca da palavra do Senhor, e ele vê as obras de Deus, ele diz, mas minha igreja não crê nisso. And you go talking and pinch him out and say, a woman said to me today, said it's a sin for me to listen to you. See? She didn't want to be bad. She just thought so much of her church and her priest. Till if she listened to anything else, she was loyal to that priest. E você segue falando e insiste com ele? Eu digo, uma mulher me disse o outro dia, disse, é pecado para mim ouvi-lo. Estão vendo? Ela não queria ser ruim. Ela simplesmente tinha tanta consideração por sua igreja e seu sacerdote que se ouvisse qualquer outra coisa, ela era leal àquele sacerdote. Jehovah's Witness is loyal to what they believe. The Baptist is loyal to what they believe. The Presbyterian is loyal to what they believe. And they're just as loyal to their pastors. Can't we be that loyal to the Word? See? Os testemunhas de Jeová são leais àquilo em que creem. Os batistas são leais àquilo em que creem. Os presbiterianos são leais àquilo em que creem. E são igualmente leais a seus pastores. Não podemos nós ser leais assim à palavra? Estão vendo? Now, if those, I want to ask you something. You say, well, Brother Branham, how you know they're not? Agora, se aqueles... Quero lhes perguntar uma coisa. Vocês dizem, bem, irmão Branham, como sabe que eles não são? Now, if those Pharisees and Sadducees and leaders of that day would have got away from their creeds and their dogmas and listened to what the Word said and what Jesus is telling just exactly what Messiah was supposed to do, they would have held on to Him.
See? But they thought so much of their leaders. Agora, se aqueles fariseus e saduceus e líderes daquele dia tivessem abandonado seus credos e seus dogmas e ouvido o que a palavra dizia e o que Jesus estava dizendo, exatamente o que o Messias devia fazer, eles o teriam aceitado. Estão vendo? Mas eles tinham tanta consideração por seus líderes. They wasn't bad men. They wouldn't steal, lie, cuss, anything like that. They wouldn't do that. They wouldn't commit adultery. Why, certainly not. Why, they would witness the stoning of one that did such a thing. And they wouldn't do that. They were good men. Eles não eram homens maus. Eles não roubavam, mentiam, maldiziam, qualquer coisa assim. Eles não faziam isso. Eles não cometiam adultério? Ora, certamente que não. Ora, eles testemunhariam o apedrejamento de alguém que tivesse feito tal coisa. E não fariam isso. Eles eram bons homens. But the only thing it was, they wasn't spiritual men. Morally, they were fine. But that isn't what counts. And what did Jesus tell them? Even them loyal people, he said, you are of your father the devil. See, it's the word that counts. Mas a única coisa que era é que eles não eram homens espirituais. Moralmente eram ótimos, mas não é isso que conta. E o que Jesus lhes disse, mesmo aquelas pessoas leais, ele disse, vós tendes por pai ao diabo. Estão vendo? O que conta é a palavra. Now, I'll hurry just quick as possible. They wasn't spirit-filled, but they were loyal and held to the modern creed of their leaders. See? All right. Agora, vou me apressar tanto quanto possível. Agora, eles não eram cheios do Espírito, mas eram leais e se apegavam ao credo moderno de seus líderes. Estão vendo? Muito bem. His ministry was showing up their doctrine. That's what's the matter. Now look, I'll just take it. Brethren, I'm going to ask you to forgive me right now for being this long. Maybe you won't want me to come back another. But look, listen to this. See, I want you to be sure to get this. O ministério dele estava desmascarando a doutrina deles. Esse foi o problema. Agora vejam, somente vou tomar isto. Agora só, irmãos, eu vou lhes pedir, perdoe-me, agora mesmo por ser tão demorado. Talvez vocês não queiram que eu volte para outro, mas vejam, escutem isto. Estão vendo? Quero que não deixem de entender isto. Now, they had their creeds and they were great churches and great people and great men. Holy man, good man, gentle man, fine man, honorable man, man of honor, educated, smart, religious. Is that right? Now we all know that. Agora, eles tinham seus credos e havia grandes igrejas e pessoas importantes, e grandes homens, homens santos, bons homens, homens amáveis, ótimos homens, homens honrados, homens de honra, instruídos, inteligentes, religiosos. Está certo? E todos sabemos disso. Just as good as you can find anywhere. See? But when Jesus come on, his ministry showed up their doctrine. Because God was proving by the ministry of Jesus Christ that he was with him. Tão bons quanto se poderia encontrar em qualquer lugar. Estão vendo? Mas, quando Jesus veio, seu ministério desmascarou a doutrina deles. Porque Deus estava provando pelo ministério de Jesus Cristo que estava com ele. Didn't Peter quote the same thing? He said, you men of Israel, let this be known unto you, and hearken to my words. He said, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you. See? Pedro não citou a mesma coisa? Disse, homens israelitas, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Disse, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós. Estão vendo? See, like this blind man said, isn't this a marvelous thing? You're the spiritual leaders of the nation. And here comes a man in and opens my eyes by the power of God, and yet you don't know nothing about it. He said, this is a marvelous thing. He had something, didn't he?
Sure did. All right. Estão vendo? Se eles, como este cego disse, esta não é a maravilha? Vós sois os líderes espirituais da nação. E aqui vem um homem e abre meus olhos pelo poder de Deus, e ainda assim vós não sabeis nada sobre ele. Disse, esta é a maravilha. Ele tinha algo, não tinha? Sem dúvida que tinha. Muito bem. He did a man that could do this, and yet they didn't know whence he was. Now that was a marvelous thing. Ele tinha um homem que podia fazer isso e ainda assim não sabiam de onde ele era. Agora, essa era a maravilha. Now look at today, brethren. See, we know we have a move of God. We know it's performing miracles. It's healing the sick. It's even raising the dead. It's casting out devils. Agora, olhem hoje, irmãos, vocês estão vendo? Sabemos que temos um movimento de Deus. Sabemos que está realizando milagres, está curando os enfermos, está até mesmo ressuscitando os mortos, está expulsando demônios. It speaks with tongues. It interprets tongues. It sends forth prophecies. They happen. He shows dreams, interpretations, perfect, strictly. Fala em línguas e interpreta línguas. Envia profecias, elas acontecem. Ele nos mostrou sonhos, interpretações, absolutamente perfeito. Then, isn't it a strange thing that great leaders would say was a bunch of crazy people? When they're the leaders of the nation, the leaders of churches? That's a marvelous thing. Então não é estranho que grandes líderes digam que somos um bando de loucos quando eles são os líderes da nação, os líderes de igrejas? Essa é a maravilha. What is it? It's still jealousy. The spirit and power and word of God in these last days is showing up their dogmas and creeds. That's all it is, sir. That they got man blinded by. Que é isto? Ainda é ciúme. O Espírito e poder e palavra de Deus nestes últimos dias, desmascarando seus dogmas e credos, é simplesmente isso, pelos quais eles têm cegado homens. So, my young brethren, you all that's going out here in these churches, hold to God's word. Don't you move. If you can't make it come to pass, don't stand in nobody else's way. Stand there beating at the door. Just pointing right to it. That's right. Stay right there. Assim, meus jovens irmãos, todos que estão indo aqui nestas igrejas, apeguem-se à palavra de Deus, não se movam. Se não conseguem fazê-la se cumprir, não atrapalhem ninguém. Fiquem lá, batendo a porta do portão, somente apontando direto para isto. Isso mesmo. Fiquem bem ali. Don't start fanaticism because it'll show you up. But if you'll stay true and holy and with that word, God will vindicate you. That's right. Não comecem com fanatismo, porque isso vai mostrar que é vocês. Mas, se permanecerem fiéis e santos, e com essa palavra, Deus os vindicará. Isso mesmo. His ministry was showing up their doctrines and dogmas. So they took every chance to get rid of him they could find. Everything that they could find to get rid of him, they did it. Trying to say, well, now looky here, so-and-so, this one. Seu ministério estava desmascarando suas doutrinas e dogmas. Assim, eles aproveitavam cada oportunidade que podiam encontrar para se livrarem dele. Tudo o que podiam encontrar para se livrarem dele, eles o faziam. Tentando dizer, bem, agora olhem aqui, fulano de tal, este. There he's sitting one day in the house of Simon the leper. Not one word said he healed him. He's a leper. Nothing says he healed him. That's right. Lá está ele, sentado lá, certo dia, na casa de Simão, o leproso. Nenhuma palavra dita de que ele o tenha curado. Ele era leproso. Nada diz que ele o curou. Isso mesmo. He passed by the pool of Bethesda, and there laid about 2,000 people, lame, blind, halt, withered. And he walked over to one man and healed him and walked away. Say, well, now, if he was Messiah, he'd have healed all of them. If he is full of compassion, as you all say he is, he'd have had mercy on all of them.
Ele passou pelo tanque de Betesda, e lá jaziam cerca de 2.000 pessoas, coxos, cegos, mancos, ressecados. E ele foi até um homem e o curou e se afastou. Disseram, bem, agora se ele fosse o Messias, teria curado a todos. Se ele fosse cheio de compaixão, como todos dizem que é, ele teria tido misericórdia de todos. Everything that they could find to throw a black mark on him, they did it. Everything they could find, they throwed it on him. All right. They took every chance they could to get rid of him. Tudo que podiam encontrar para denegri-lo, eles o faziam. Tudo que podiam encontrar, lançavam sobre ele. Muito bem. Aproveitavam cada oportunidade que podiam para se livrarem dele. Question his birth. His birth wasn't questioned. They put that before the people. They couldn't understand how he was born to virgin birth, and Joseph, his father, is supposed to be a carpenter, and he's born before Joseph and Mary was married. They told that before the people. Yes, sir. See? Questionaram seu nascimento. Seu nascimento estava em discussão. Colocaram isso perante o povo. Eles não conseguiam entender como ele nasceu por um nascimento virginal. E José, seu pai, supunha-se ser carpinteiro. E ele nasceu antes de José e Maria estarem casados. Eles expuseram isso perante o povo. Sim, senhor. Estão vendo? What am I saying now? They're black marking him. See? Look at him. Where did he come from? Look at his mother. No more than a street prostitute. Had this baby. And after the baby was born, she's already pregnant. The baby's to be born. Then Joseph married to hide it, and they come around with some kind. What's the work of the devil? Can't you see? It's that kind of a birth. O que eu estou dizendo agora, eles o estavam denegrindo. Estão vendo? Olhem para ele. De onde ele veio? Olhem para sua mãe. Nada mais do que uma prostituta de rua teve este bebê. E depois que o bebê nasceu, ela já grávida, o bebê estava para nascer, então José se casou com ela para esconder isto. Então vem com algum tipo... Ora, é uma obra do diabo. Não podem ver? É esse tipo de nascimento. They told that before the people, and not reading in the Bible Isaiah 9:6. A virgin shall conceive. See, what was it? They got away from the word. That's it. Eles expuseram isso diante do povo, não lendo na Bíblia, Isaías 9:6. Uma virgem conceberá. Estão vendo que foi isso? Eles se afastaram da palavra. É isso. They throwed black figures at his authority. Gentlemen, don't you know we're Moses' disciples? Don't you know we're servants of Christ? Don't you know we search the Scriptures daily? And we have not one thing. Eles denegriram sua autoridade. Cavalheiros, não sabem que somos discípulos de Moisés? Não sabem que somos servos de Cristo? Não sabem que examinamos as Escrituras diariamente e não temos absolutamente nada? They said the Messiah would come to his temple. Not one word of him coming to a temple. Where's he at? What school did he come from? Ask any of the brethren, both Methodists and Baptists and Presbyterian, Pharisees, Sadducees and so forth. Disseram, o Messias viria ao seu templo. Nenhuma notícia dele ir a um templo. Onde está ele? De que escola ele veio? Perguntem aos irmãos, tanto metodistas quanto batistas e presbiterianos, vocês sabem, fariseus, saduceus e assim por diante. What fellowship card does he pack? Where's his authority even to preach? He hasn't been ordained. He hasn't even got a right to preach. He said, my ordination comes from God. My works vindicate what I am. That's right. I don't have to have your papers. See what I mean? They throw that. Que cartão de companheirismo ele leva? Onde está a sua autoridade até mesmo para pregar? Ele não foi ordenado. Ele nem mesmo tem direito de pregar. Ele disse, minha ordenação vem de Deus. Minhas obras indicam o que eu sou. Isso mesmo. Eu não tenho que ter vossas cartas. Estão vendo o que quero dizer? Eles alegaram isso. His doctrine. Why they called him Beelzebub. His doctrine, they couldn't understand. Why he disagrees with all of the traditions of the fathers. He even disagrees with the Pharisees. He disagrees with the Sadducees. He disagrees with the whole group of them. Now, where does he get his doctrine? From the Bible. Of course.
Sua doutrina, ora, eles o chamaram de Beelzebu. Sua doutrina, eles não podiam entender. Ora, ele discorda de todas as tradições dos pais, ele até discorda dos fariseus, ele discorda dos saduceus, ele discorda do grupo inteiro deles. Agora, de onde ele tira sua doutrina? Da Bíblia, claro. Well, you say, well, how do I know that that's right? God backed it up! That's what the blind man said. It's a strange thing. If you're so right and he's so wrong, yet he can take the power of God and open my eyes, and you never have seen it done yet even. That's a strange thing. Bem, vocês dizem, bem, agora, como sei que isso está certo? Deus respaldou! Foi isso que o cego disse. É uma coisa estranha se vocês estão tão certos e ele está tão errado. Ainda assim, ele pode tomar o poder de Deus e abrir meus olhos, e vocês nem mesmo já viram isto ser feito. Essa é uma coisa estranha. Oh, my. I like to take sides with him, don't you? Sure. You say you're Moses' disciples, and you're so right and he's so wrong, then let me see you do the things he's doing. Amen. Amen. Oh, que coisa! Gosto de me pôr ao lado dele. Vocês não? Claro! Vocês dizem que são discípulos de Moisés e estão tão certos e ele está tão errado, então deixem-me vê-los fazer as coisas que ele está fazendo. Amém. That's where his doctrine. They denounced him, all of his claims. They said his claims is wrong of being a Messiah. How could he be a Messiah, not come to the church? How could he be a Messiah? And here we are, the cream of Israel. But the cream had soured. Yes, sir. Had flies in it. So they had to skim that off. Foi onde sua doutrina, eles o censuraram, todas as suas afirmações. Disseram, ele não tem, suas afirmações estavam erradas de ser um Messias. Como poderia ele ser o Messias e não vir à igreja? Como poderia ele ser o Messias? E aqui estamos nós, a nata de Israel. Mas a nata tinha azedado. Estão vendo? Oh, sim, Senhor, tinha moscas nela. Assim, eles tiveram de removê-la. So he said, here we are, the church, the elect, we've kept the tradition, we've kept Moses' laws, we've done all these things and down like this, and here this man comes along and denounces our claims. Assim ele disse, aqui estamos nós, a igreja, os eleitos, temos guardado a tradição, temos guardado as leis de Moisés, temos feito todas estas coisas e assim sucessivamente. E aqui este homem vem e censura nossas afirmações. And besides that, our holy priest, our holy father, holy this and holy that, and all this other kind of stuff, and all of our great men, and he calls him of the devil. Then calls himself the Son of God. E além disso, nossos santos sacerdotes, nosso santo padre, o qual fez isto e o qual fez aquilo e todo este outro tipo de coisas e todos os nossos grandes homens, e ele os chama do diabo. Então, chama-se de filho de Deus. Oh, my. See, they tried to throw them shadows on the name of Jesus and on Jesus to get it before the people. Much more could be said there, but it takes too much time. What? But the word and the works vindicated him. Amen. Oh, que coisa! Estão vendo? Tentaram manchar o nome de Jesus e, em Jesus, para levar diante do povo, muito mais poderia ser dito aí, mas toma tempo demais. Mas o quê? Mas a palavra e as obras vindicaram-no. Amém. Oh, to the true believers, the predestinated, that were predestinated to see him and know his ministry, there he was. Amen. No matter if he ever opened his mouth about anything, they knew he was. Amen. Hallelujah. Oh, para os verdadeiros crentes, os predestinados que foram predestinados para vê-lo e conhecer seu ministério. Lá estava ele. Não importava se ele nunca abrisse sua boca acerca de qualquer coisa, eles sabiam que ele era. Aleluia! That little old
prostitute walked out there at the well that day, get a bucket of water, and a middle-aged man sitting over there said, "Bring me a drink." She said, "Well, it's not customary for you Jews. That's a woman of Samaria." He said, "But if you knew who you were talking to..." Aquela pequena prostituta foi lá até o poço aquele dia para pegar um balde de água. E um homem de meia idade sentado lá disse: "Traze-me de beber." Ela disse: "Ora, não é costume de vocês, judeus, pedir tal coisa a uma mulher de Samaria." Ele disse: "Mas se tu conheceras com quem estás falando..." Now she thinks you're a smart-aleck Jew. She turned around and said, "I see you're a Jew. And if you're a Jew, of course you're religious. And you said to worship at Jerusalem, but our father Jacob drank from this well and watered his cattle here, and the water's deep, and you ain't got nothing to draw with, and we worship this mountain." Agora, ela pensa, aqui está um judeu sabichão. Ela se voltou e disse: "Vejo que és judeu. E se és judeu, naturalmente és religioso. E tu dizes para adorar em Jerusalém. Mas nosso pai Jacó bebeu deste poço e deu de beber ao seu gado aqui, e a água é funda e tu não tens com que atirar. E nós adoramos neste monte." Raise your hands and say, "By thy grace, Lord." By